Salve, salve família! É um prazer ter você mais uma vez aqui conosco, hoje iniciando mais um episódio do nosso podcast, e é sempre uma grande satisfação poder estar aqui com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história, né? Um pouquinho da evolução político e administrativa da cidade de Duque de Caxias. Você que ainda não conhece a cidade de Duque de Caxias, essa cidade ela abriga a maior refinaria em capacidade de refino do petróleo hoje em operação no Brasil, que é a refinaria Duque de Caxias. E amparado pela refinaria, nós temos aqui inúmeras empresas, né, que é da área da indústria, que também operam na cidade, que acaba contribuindo com a nossa vocação produtiva no campo da indústria, né, principalmente dos polímeros, que acaba trazendo grandes dividendos em royalties também do petróleo para a nossa cidade. Mas hoje o trânsito está caótico, hoje as pessoas estão com dificuldade de se deslocar pela cidade. Para você que não é daqui do estado do Rio de Janeiro, nós estamos a aproximadamente 18 quilômetros da capital. A principal via federal que corta a nossa cidade é a BR-040 e ela está hoje intransitável, né? E ainda não conseguimos descobrir as razões pela qual a via está tão intransitável. Imaginamos que são obras, são operações na Avenida Brasil, relativo ao BRT, né, que está prometendo iniciar aí a sua circulação. Pois bem, hoje aqui me fazendo companhia no momento, eu tenho meu amigo, companheiro de todas as horas, guerreiro, Luiz Carlos Monteiro. Monteiro, sua saudação. Bom dia a todos, bom dia meu povo renal, né, que estiver nos assistindo aí. Evandro, a gente está aqui mais uma vez para contribuir aí com os nossos episódios que você vem criando aí, cada vez melhor, com os assuntos bem elaborados, e hoje é um assunto também bem delicado para a gente conversar. Rapaz, quando nós falamos a respeito, né, da cidade de Duque de Caxias, eu vou ver aqui no meu roteiro, tem uma informação bem interessante aqui para vocês, que a nossa preocupação, claro, é com a evolução nos últimos 80 anos, até porque Duque de Caxias esse ano completa 80 anos desde a sua emancipação, né? Mas a ocupação da região, ela teve início ainda no século XVI, né? Foi por volta de 1568 que Brás Cubas, que era provedor das capitanias de São Vicente, capitania Santo Amaro, né? Essas capitanias, elas fazem parte da divisão estrutural que o país tinha no período do descobrimento, Brasil Colônia. Então, quando nós falamos de capitania Santo Amaro e capitania São Vicente, nós estamos falando aproximadamente da região entre o Espírito Santo e Guarujá, na região de São Paulo, né? Então, o Brás Cubas recebeu como doação sesmarias, né? Essas sesmarias se estendiam de fundo para o rio Meriti, cortando o Piaçabal da aldeia Jacutinga. A aldeia Jacutinga, que os historiadores já conhecem bem, né? Que elas estavam estendidas aqui entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, com sua maior massa na região de Minas Gerais. Um outro agraciado também com terras do período da colonização foi Cristóvão Monteiro, que recebeu terras às margens do Rio Iguaçu. E a atividade econômica da região, nessa época, ela girava em torno da plantação de cana-de-açúcar, do feijão, do milho e do arroz. Bom, eu estou falando da produção ainda no Brasil Colônia, tá? Então, nos séculos XVII e no século XVIII, a divisão da região, segundo, seguia critérios eclesiásticos. Quando nós falamos critérios eclesiásticos, é porque a Igreja Católica ela estava no centro dos povoados, né? E com isso ela acaba tendo uma responsabilidade jurídico e também religiosa. Monteiro, quando nós falamos em Duque de Caxias, a cidade de Duque de Caxias, como é que você vê Duque de Caxias hoje? Bem, hoje Caxias está... Vou falar um pouquinho do transporte do Caxias. A gente tem um transporte bem deficiente, né? Tenho visto alguns vídeos dos nossos amigos aí que o ônibus chove mais dentro do que fora. O trânsito também que está bem caótico também em Caxias, não sei porquê, né? Mas deve ser por conta das vias que cortam a cidade, né?
Eu acho que a gente tem agora que pensar bem no ano que vem, né? Falando um pouco da política, ver bem como é que vai ser nossas escolhas para poder ver se consegue melhorar um pouco o nosso município, não é verdade? Então a gente está aí, mais uma vez, para contribuir com pensamentos e o que a gente puder fazer para contribuir, a gente vai estar fazendo. Monteiro, é legal conversar com você. E é sempre bom lembrar, né? As pessoas que não conhecem o Monteiro ainda, ele é presidente da Associação dos Pacientes Renais da Região Metropolitana de Saúde 1. Nessa região, ela cobre qual área predominantemente? Ela consegue alcançar quase todo a Baixada Fluminense, os 11 municípios, né? Mas a nossa associação ela consegue abranger todo o Brasil e até mesmo fora, né? Basta a gente ter braços para poder alcançar isso aí. O estatuto ele segue os padrões, né, das associações que tem abrangência nacional, né? Exatamente. Em todo o território nacional. Exatamente. Mas a sua área principal de atuação é na Baixada Fluminense. É na Baixada Pode-se Fluminense. dizer assim, região metropolitana do Rio de Janeiro. Né? Exatamente. Que bom. Dando mais uma informação sobre o desenvolvimento da cidade em Duque de Caxias, no início do século XX, as terras da Baixada elas serviam para aliviar as pressões da cidade do Rio de Janeiro. Curioso, né, que a população aqui na cidade, né, nem na cidade, quando nós falamos isso, estamos falando da região de Meriti, que não era só Caxias, né, que estendia-se Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti, Duque de Caxias, boa parte, né, estendia até Magé. Então, em 1910, a população aqui da região era de 800 pessoas, no ano de 1910, né? Ou seja, toda a Baixada Fluminense, digamos assim, ou boa parte dela era preenchida com 800 pessoas. Já em 1920, a população cresceu para 2.920 pessoas. Então você vê o crescimento, né, populacional que ocorreu em 10 anos. Por quê? Na capital, Rio de Janeiro, muitas intervenções estavam sendo feitas em função da necessidade de um controle sanitário. Havia muitas doenças que estavam se espalhando pela cidade, né? Então houve a necessidade de expandir o território para que as famílias pudessem ocupar outras áreas. Com isso também, muitos retirantes do Nordeste nessa época vinham para o Rio de Janeiro para trabalhar no Rio de Janeiro, na capital, e acabavam buscando asilo ou moradia nas regiões mais longínquas, né? Aqui em terras de Meriti. Dados do IBGE, Monteiro, dá conta que aqui em Duque de Caxias hoje nós temos 808.152 pessoas. Né? Crescimento bem razoável, né? Quase que 800 mil pessoas, é quase 1 milhão de pessoas nesse nosso município aqui. Dividido isso aí por distritos, daria quanto mais ou menos por distrito? Você sabe me dizer? A população ela não é distribuída uniformemente por distrito, né? Mas o que eu quero chamar a sua atenção, daqui a pouco a gente entra nesse eixo aí, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a quantidade de domicílios. Em Caxias tem 355.037 domicílios. Em cada domicílio tem uma média de 2,7 pessoas que vivem no domicílio. Isso são os dados do IBGE segundo o último censo. Mas ainda no recorte de 2020, a população do Duque de Caxias ela era apontada como 917 mil pessoas. E havia uma estimativa de crescimento para 954 mil habitantes. Então, o que você acha que fez com que caísse para de 954 mil habitantes, caísse para 808 mil? Eu acredito que tenha sido o avanço da idade, as pessoas vão falecendo, essas coisas assim. Eu acredito que tenha sido isso, né? Será que a Covid-19 levou tantas famílias assim, tantas vidas? Eu acredito que sim, entendeu? No Brasil nós tivemos mais de 700 mil mortos por conta da Covid-19. Verdade. Mas a questão é que muitas pessoas deixaram de viver em Duque de Caxias. E deixaram de viver por razões óbvias, né? Primeiro, a dificuldade do emprego. Embora os números, né, que a Câmara de Vereadores nos apresenta, a Prefeitura nos apresenta, de que vem gerando emprego, né, a cidade vem gerando emprego, tem tido um grande número de geração de empregos, mas o que tudo indica, as pessoas que estão ocupando esses postos, prioritariamente não são de Duque de Caxias. E quem é de Duque de Caxias, muita gente saiu da cidade,
por questões diversas. Uma delas é a questão da segurança pública. E como é que está a segurança pública na região aqui, entre o Parque Lafayette, Barra dos Cavalheiros, Parque Araruama, São João de Meriti, Centro de Caxias? Como é que você vê a segurança pública? Tá complicado, tá? Fiquei sabendo ontem mesmo que mataram um rapaz, o rapaz estava indo trabalhar ali na Estrada São João Caxias. Estava postado até no Facebook isso. Não sei se você viu. O pessoal falou que o rapaz era trabalhador. Eu não conheço, mas falaram que tá muito complicado. Tem que contar os confrontos que andam tendo, né? Muito confronto, muito tiro. Tanto na parte de São João quanto na parte de Caxias. Eu ando nas duas partes. Essa questão da segurança pública é algo muito sério, né? Já houve ocorrências com o advento, né, das redes sociais. Nós temos assistido muitos vídeos da ação criminosa na nossa cidade, né? Ontem mesmo eu recebi um vídeo na região do São Bento de um veículo vermelho que veio para abordar um outro carro. O carro saiu e os ocupantes, né, do veículo dispararam contra o carro. Então não há nenhum sentimento, né, sobre a consequência da ação do crime. E em algumas outras situações, as pessoas em casa dormindo tarde da noite e outros estão pulando o muro, fazendo as famílias vítimas e obrigando a fazer pix e roubando pertences dentro de casa, né? Então, até dentro de casa a gente está tendo dificuldade aí. Mas é coisa que a gente não vê falar. Nós não vemos as autoridades falar sobre isso, não vemos a imprensa tocar nesse assunto. Então a gente precisa chamar a atenção da população para isso. Mas a população renal, você que é presidente da Associação Renal, nós já tivemos um outro vídeo, uma outra participação do Monteiro, onde ele pôde falar bastante sobre o paciente renal. Se você não assistiu, procure em nosso canal que você vai encontrar. Mas hoje, o que a gente tem para falar sobre a questão do paciente renal, as clínicas que tem na cidade de Duque de Caxias? Afinal de contas, são 80 anos desde a nossa emancipação. E como é que esse serviço está sendo prestado hoje em Duque de Caxias? Eu vou falar para você a mesma coisa que falei da outra vez. O serviço é prestado de má qualidade. Os pacientes reclamam muito. É sobre a agulha, que é muito grossa. É sobre falta de insumo. Essas coisas assim. E a gente tem perdido muito paciente também, né? Porque é um tratamento muito sacrificante para a pessoa. As pessoas acabam não aguentando, né? Porque se você tem um tratamento de qualidade, você consegue resistir mais. Mas quando não é de boa qualidade, fica difícil. A gente tenta pedir o máximo que a gente pode para as clínicas, mas às vezes eles alegam que por conta de falta de pagamento, essas coisas assim, acabam ficando sem insumo. Aí a gente está na luta aí agora para ver se a gente consegue fazer isso melhorar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer daqui para frente. Você sabia que a emancipação da cidade de Duque de Caxias ela se deu devido a uma luta muito grande? Tudo que você falou aí sobre Caxias eu não sabia, fiquei sabendo agora. E por isso que eu falei, a cada assunto que você traz, a gente aprende um pouco mais com você, né? Você é um cara esclarecido, são coisas que eu não sabia, fiquei sabendo, e muita gente que não sabia ficou sabendo também. Entendeu? Mas ainda tem algumas outras informações bem interessantes que eu tenho para trazer. Mas hoje o Poder Legislativo em Duque de Caxias ele é composto por 29 vereadores. E esses vereadores eles cumprem mandatos de 4 anos. No ano de 2024 nós teremos eleições municipais que irão eleger novos vereadores, eu espero, ou reeleger os mesmos que lá estão. Então a população que está satisfeita com o serviço da Câmara de Vereadores tem a opção de mantê-los lá na cadeira. A nossa produção hoje tem microfone? Nossa produção continua sem microfone, mas está certo. Vou fazer um abaixo-assinado para a nossa produção ter microfone. Então cabe aos vereadores, especialmente, fiscalizar o orçamento do município, além de elaborar projetos de lei fundamentais à administração, ao executivo e principalmente para beneficiar a população. Isso é um fato real. E o que você está dizendo sobre a questão do tratamento do paciente renal nas clínicas em Duque de Caxias, eles também têm um impacto direto no índice de desenvolvimento humano da cidade. O IDH de Duque de Caxias é de 0,711, um pouco abaixo
da média nacional, que é de 0,742 seria a média nacional, e nós estamos em uma das cidades onde o ICMS aqui é a segunda maior arrecadação do estado, ficamos atrás apenas da capital, e temos uma diferença muito grande no IDH, que cabe o quê? Nós precisamos olhar um pouco mais as pessoas, como que os serviços públicos estão chegando às pessoas, como é que o cidadão está recebendo o serviço público prestado por nossa cidade. A população renal hoje, qual é a população renal que nós temos aqui em Caxias? Aqui em Caxias hoje deve ter uma base de quase 600 pacientes, né? Com 3 clínicas a gente bota aí em média 180 a 200 pacientes por clínica, porque são 3 turnos, né? Então, como são 3 clínicas, eu acredito que seja quase 600 pacientes. Mas existem pacientes que fazem que são do nosso município, que fazem fora do município. Fazem em outro município, fazem em Belford Roxo, fazem em Magé, como o de Magé também faz aqui em Caxias, e vice-versa. Então a gente calcula que seja mais ou menos Caxias em 600 pacientes. 600 pacientes. O paciente que passa por terapia substitutiva, né, terapia renal substitutiva, normalmente é porque o seu rim ele já não tem mais a capacidade de filtrar os dejetos do sangue, né, e acaba o paciente sendo submetido a essa terapia renal. Na teoria, e na prática, né, na teoria não, na prática, para você que não conhece esse tratamento, é como se a pessoa sentasse ao lado de um equipamento que retira o sangue do corpo do paciente, esse sangue passa por um equipamento, faz a filtragem e é injetado de novo na pessoa, né? Não deixa de ser uma hemoterapia, que está dentro do que nós tratamos exatamente no nosso episódio passado, onde nós recebemos aqui a presença do professor e pesquisador da Fiocruz, Alexandre Visoni, para quem a gente já deixa aí um abraço para o nosso amigo Alexandre Visoni. A economia em Duque de Caxias, nos últimos anos, ela cresceu bastante, né? Hoje nós temos aqui em Caxias em torno de 809 indústrias e 10 mil estabelecimentos comerciais, fora as empresas prestadoras de serviços, exclusivas de serviços. É a segunda maior arrecadação em ICMS, como eu já falei, ficando atrás apenas da capital, e os principais segmentos da indústria aqui hoje são químico, petroquímico, metalúrgico, gás, plástico, mobiliário, texto e vestuário, né? Como é que as pessoas fazem, Monteiro, para ter contato com a Associação dos Pacientes Renais? Como é que funciona o atendimento? Como que a associação aborda esse paciente? Como é que é essa relação? Expõe para as pessoas poderem tomar conhecimento. Bem, nós temos um WhatsApp, nós temos um e-mail, né, também. Eu vou às clínicas também falar com as pessoas, pacientes, né? Alguns já nos conhecem, outros não, porque como está sempre mudando, o pessoal acaba mudando, não, desculpa. Os pacientes hoje estão aumentando muito o número de pacientes renais. A cada dia chega 2, 3 pacientes nas clínicas, né? Quando não chegam nas clínicas, eles chegam nos hospitais, até conseguirem a vaga nos hospitais aqui, nas clínicas de hemodiálise, né? Então a gente está nisso aí, com o WhatsApp, o pessoal tem lá o número certinho, tem o e-mail também, que eles entram em contato, e eu, particularmente, vou nas clínicas conversar com eles, entendeu? A gente agora também está começando um movimento para poder ver se abre um site, né, para poder ajudar. Vamos ver se a gente também consegue fazer com que os pacientes renais apareçam mais, né, para fazer suas demandas, porque a gente tem muito o que fazer, mas se eles não forem nos procurar, a gente acaba não conseguindo ajudar eles. Nós temos alguns projetos que a gente queria lançar também a partir do ano que vem, que eu vou deixar em off. Eu vou ver se consigo, a partir do ano que vem, montar uma estrutura melhor para poder atender os pacientes, né? Ou ir às clínicas conversar diretamente com eles novamente, como eu fazia antigamente, que hoje eu já estou um pouco parado sobre esse assunto. Vamos agora também fazer pedidos de doação de remédio. A gente tem alguns remédios para doar. Se o pessoal precisar de remédio, pode nos procurar lá. Quem sabe onde que é na Rua da Barão do Triunfo, 35, que é onde eu fico, né? Tem alguns remédios lá que a gente doa. A gente também recebe doações de fralda. Quando tem, a gente doa também. Então, quem quiser doar, pode entrar em contato comigo. Posso deixar o telefone aqui?
O telefone é o DDD 21 989 52 3105. É coisa só chamar que a gente está aí, a gente vai buscar o remédio, fralda, que quiserem doar, entendeu? Então a gente fica aí o alerta para as pessoas que não são renais. Procurem se cuidar ao médico pelo menos uma vez a cada 6 meses para ver como é que está a sua creatinina, fazer o exame de sangue para ver tudo direitinho, ver sua pressão arterial, que é um dos pontos cruciais que faz com que a pessoa fique renal, entendeu? A gente vai ver isso aí. Então é isso, Evandro. Monteiro, bacana. Cada vez mais as pessoas precisam ter essa informação, até porque é de fundamental importância. Nós acompanhamos o trabalho que a associação faz, nós sabemos da importância das pessoas estarem organizadas em torno da associação para que nós possamos cada vez mais trabalhar pela melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas, né? Que a associação, para que você possa entender, a Associação do Paciente Renal, ela acaba facilitando até a vida do paciente. Por quê? Às vezes a comunicação entre o paciente, o poder público, o prestador de serviço, a unidade de saúde, que é o prestador de serviço, às vezes o usuário de serviço ele tem dificuldade nessa relação. E aí entra a associação que acaba facilitando toda essa relação, não é isso? Exatamente. O que você falou é importante. A gente tem também agora, esse ano que vem, a gente consegue o transporte que seja feito de segunda a sábado, né? Ano que vem eu vou tentar fazer isso. O transporte é feito de segunda a sexta. E é ineficaz, porque no primeiro turno não tem transporte. Só a partir das 8 horas, quer dizer. Quem pega às 6 horas da manhã tem que dar o jeito de ônibus. Tem o seu próprio meio. Quando em outros municípios você consegue o carro. Mas já tem carro que traz o paciente às 6 horas da manhã. Caxias não tem isso. E Caxias tem frota própria. Então pode ser feito isso. Que tem muito carro pequeno em Caxias, além das vans que eles alugam, que eu acredito que seja alugada, não tenho certeza se é alugada ou se é do município. O transporte do paciente tem que ser feito nos 3 turnos, de 6 da manhã até as 20 horas, que é quando o cara termina o turno do renal. A terapia renal substitutiva, ela salva vidas, tá certo? Então fica esse toque para você. E como é que nós fazemos para prevenir, né, a saúde dos nossos rins, para que a gente possa fazer com que o nosso rim ele tenha saúde, vitalidade, né? A primeira regra é cuidar da sua alimentação, da sua nutrição e principalmente da hidratação, porque o rim precisa de um volume adequado de água para que ele possa funcionar e fazer esse equilíbrio, promover esse equilíbrio osmótico na corrente sanguínea. Tá certo? Então, vamos cuidar um pouco mais da saúde cada vez mais. E o exame que você detecta, né, a vitalidade, a saúde renal, é o exame de creatinina, para ver se está muito alto, entendeu? Tem que ver como é que está a creatinina. Então, creatinina é um deles, né? Nós vamos encontrar outras. O próprio hemograma completo, ele também já vai nos dar alguns sinais, mas a creatinina realmente é o exame básico para que a gente possa analisar a vitalidade dos rins. A insuficiência renal, ela se desenvolve em 3 níveis. Então você tem um nível 1, 2 e 3, né? Pré-renal, renal e pós-renal. Pré-renal, ela afeta as glândulas suprarrenais. A insuficiência renal afeta o rim propriamente dito. E a pós-renal afeta os uretras, bexiga e o sistema urinário de uma forma geral. Tô errado? Não, tá certo. Tá certo? Já. Que bom, né? Voltando para a nossa realidade, né? Duque de Caxias comemora 80 anos desde a sua emancipação. Algumas pessoas na cidade dizem que não tem motivo para comemoração, outros demonstram muitos motivos para comemorar. Bom, da minha parte, cabe trazer um pouco mais da nossa história, né? Então, o processo de emancipação da cidade, ele esteve relacionado à formação de um grupo que organizou a União Popular Caxiense. Esse grupo ele era formado, né, basicamente por jornalistas, médicos, políticos locais. E esse movimento ele começa no ano de 1933. E 1933 tem uma característica, porque ali também estava iniciando o Estado Novo com Getúlio Vargas, certo? Já em 1940 foi criada a Comissão Pró-Emancipação, formada por Silvio Goulart, Rufino Gomes, Amadeu Lanzelotti,
Joaquim Linhares, José Basílio, Carlos Fraga e Antônio Moreira. Então, veja bem, em 1933, Monteiro, eles começaram com um movimento de emancipação. Os intelectuais começaram a se movimentar. Já em 1940, eles já criaram uma comissão. Então, eles estão pressionando um governo que tinha uma postura ditatorial, o governo de Getúlio Vargas. O resultado não poderia ser outro. Foi todo mundo preso. Foi todo mundo preso, né? E aí me faz lembrar, na obra de Capistrano de Abreu, quando ele fala Brasil Colônia, e aí não é sugestão de leitura, mas é uma fonte que eu trago para vocês. Capistrano de Abreu, ele faz uma crítica ao movimento da Inconfidência Mineira. Porque Tiradentes, embora ele foi decapitado, foi penalizado, né? Outros colaboradores que ele tinha também foi penalizado, mas era um movimento que, segundo Capistrano de Abreu, era um movimento que acontecia na sala da casa de Tiradentes, é um movimento que funcionava escondido, e escondido nunca ia dar certo, né? E aí a gente traz essa lembrança que esses pró-emancipadores de Duque de Caxias rapidamente foram presos, ou seja, impede qualquer movimentação. A reação do governo não deixou dúvidas, né? Não quer dizer que estava certo, só estou dizendo como foi o comportamento. Então, inicialmente, a partir da emancipação, inicialmente Caxias, que não era Caxias, era Meriti, em Terras de Iguaçu, era dividido em 3 distritos: Duque de Caxias, São João de Meriti e Imbariê. Eu estou recebendo uma chamada aqui, vou atender aqui, produção. Fala aí, Monteiro. São coisas que eu não sabia, quer dizer que São João de Meriti era Caxias, né? E hoje, a gente que mora na divisa de Caxias e São João sofre muito, entendeu? Com essa divisa aí, porque fica no limbo. Ninguém quer fazer o serviço que tem que ser feito onde fica no meio da divisão. O que corta o município do outro é os terrenos da Light, né? Uma empresa estatal que corta o município do outro. E a gente fica aí sem saber o que fazer. Tem ruas que não são asfaltadas, ruas que são asfaltadas, que fica nessa divisão entre Caxias e São João de Meriti. Mas eu não sabia que Caxias era Meriti. Era terra de Meriti. Eu não sabia disso, fiquei sabendo agora. A estação de trem, né, aqui, ela foi implantada no final do século XIX, né? E a estação que nós conhecemos como Estação Duque de Caxias, hoje, era chamada à época Estação Meriti. Eu não sabia disso. Para mim, Caxias já existia e quando separou foi São João que foi não. Quer dizer que Caxias era Meriti antes. Sabe o que acontece? Hoje nós temos um convidado que ligou e eu atendi aqui, né? Até porque nada aqui é combinado, tudo acontece dentro do possível ao vivo. O vereador Nivan Almeida. Nivan, ele está cumprindo o seu 8º mandato de vereador. Então, assim, ninguém melhor que o Nivan para nos falar um pouquinho sobre essa evolução político-administrativa da cidade de Duque de Caxias nesses 80 anos. E eu estou aqui só tentando facilitar, porque hoje o trânsito aqui no entorno da cidade de Duque de Caxias, ou melhor, o trânsito para chegar nos estúdios M2 hoje está complicado, né? É devido também à sua localização central, próximo a transporte para todas as regiões, mas o entorno para chegar aqui hoje está complicado, mas a culpa é da cidade do Rio de Janeiro, é o que tudo indica, trânsito da linha vermelha da Avenida Brasil que está impedindo o fluxo de veículos. Mas, seguindo em frente, no ano de 1947, São João de Meriti se emancipou de Duque de Caxias. Então você teve a emancipação de Caxias, que aconteceu em 31 de dezembro de 1943, né? E ali Meriti fazia parte desse conjunto, mas em 1947 São João de Meriti se emancipa de Duque de Caxias. Em 1954, o distrito de Imbariê deu origem a outros 2 distritos, que é Campos Elíseos e Xerém, né? E vale dizer também que Imbariê acabou perdendo grande parte do seu território para o município de Magé. Acabou de chegar aqui
nosso ilustre convidado de hoje, vereador Nivan. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos. Me perdoe pelo atraso. Um trajeto que eu faço mais ou menos em 30 minutos, gastei 1h40. Engarrafamento pesado no Móvel Clube, chegando em Santa Cruz, Rio Petrópolis está um caos. E aqui dentro também, né? Chegando aqui, mas muito... Perdão, mil perdões aqui para vocês, tá? Me desculpa mesmo. Não foi intencional, meu amigo. Fica tranquilo, vereador. Eu vou facilitar aqui, porque aqui tudo é ao vivo, não tem... Né? Acho que ficou melhor. Nivan, nós iniciamos aqui com a liberdade devido à sua ausência, né? Hoje a ideia nossa é falar um pouco sobre a evolução político-administrativa de Duque de Caxias nos últimos 80 anos. Sim. Você, como professor, certamente você conhece bem essa história, 9 mandatos de vereador, né? E para facilitar, o que eu vim trazer no nosso roteiro foi como é que foi a distribuição de terras para Brás Cubas e Cristóvão Monteiro, ainda em 1568, né? No Brasil Colônia. Chegamos em 1940 e 33, né? Quando chegamos em 1943, né? Quando da formação da União Popular Caxiense, conhece essa história? Né? Sim, mas que criaram o movimento pró-emancipação. Sim. Olha o nome do pessoal: Silvio Goulart, Rufino Gomes, Amadeu Lanzelotti, Joaquim Linhares, José Basílio, Carlos Fraga e Antônio Moreira. Sim. Então, Getúlio Vargas era o presidente, Estado Novo, em 1933. Em 1940, o pessoal já indicou o pessoal para indicar como se fosse assim... a comissão pró-emancipação, ou seja, vamos emancipar e nós vamos governar, né? Uhum. O governo não pensou 2 vezes, mandou prender todo mundo. Aquela né? época, sim. Mas eu queria que, como você chegou agora, fala pro pessoal aí, quem é Nivan Almeida? Conta a sua história. Bem, inicialmente, já me pedi as minhas desculpas, queria agradecer o convite, gostaria muito de voltar no horário, na outra oportunidade. Mas eu sou o Nivan, né? Sou casado, tenho 2 filhas, né? Sou casado há 40 anos, fiz agora dia 17. Tenho 2 netos, a Júlia e o Arthur. Moro em Parada Angélica, né? Sou professor desde 78. E na vida pública, né? Como político, né? Nesta cidade, eu fui eleito em 88. A primeira eleição que eu participei. Graças a Deus fui o vereador mais votado naquela eleição, né? Depois fui repetindo, né, graças a Deus, os mandatos, tendo uma representatividade na cidade, mas em especial no 3º distrito, na parte ali da Taquara, Parada Angélica, Santa Lúcia, hoje Getúlio Cabral do outro lado, né, Vila Araci, Cristóvão Colombo, Parque Santo Antônio, Vila Capixaba, toda aquela região ali, 22 de abril. E a gente busca, né, através dos mandatos, né, essa representatividade com muita honra, com muita atenção, com muita ética, né, com muito respeito, né, porque não é fácil você ter hoje, né, ser escolhido para representar uma cidade, um distrito. E eu vejo hoje a possibilidade de estar aqui, né, na cidade, aqui na Câmara Municipal, podendo contribuir com alguma coisa. E eu pude entender que essa participação nossa conseguiu estreitar ali as relações, né, com os poderes, em especial o Poder Executivo, e a gente conseguiu resgatar lá a atenção do poder público da nossa região, que até então a gente não tinha atenção nenhuma, né? Então hoje, graças a Deus, eu vi e observei e venho observando que a participação na política ela é muito importante. E eu aconselho a todos, né, que queiram, né, conversar, discutir política, venham conversar, venham conhecer melhor o que significa, né, a representação, né, o parlamento, para que serve toda essa busca, toda essa luta. E eu, graças a Deus, eu tenho entendido que a política ela precisa, né, de pessoas boas, pessoas bem intencionadas, pessoas que exercitam as suas
peculiaridade, né, o respeito à democracia, né, a ética, a honra, né, os bons costumes. Isso nos leva a poder mexer um pouco com a estrutura, né, porque nem todo mundo que participa da política vem com esses entendimentos, né, outros vêm com, algumas outras pessoas vêm pensando que política é qualquer coisa, e não é. Né, a política é a ferramenta que nós, cidadãos, temos para poder discutir as coisas, né, com poder propriamente dito, né? O país, o nosso Brasil, ele tem ao longo da sua história, né? Você foi muito feliz aí na sua fala em relação à questão da cidade do Caxias, né? Que era o 8º distrito de Nova Iguaçu, e nos idos de 43, no dia 31 de dezembro, a gente trabalhou aqui na época a emancipação da cidade. E a cidade foi, em 47 nós tivemos a primeira Câmara, né? E a gente observa que a cidade ela tem um potencial extraordinário, né? E é preciso que esse potencial ele chegue até nos 4 cantos da cidade, chegue até nos cantinhos mais longínquos, né, aqui do centro, mas que ele chegue com alguma qualidade na prestação de serviços públicos, entendeu, Monteiro? Então eu acho que nós, na política, a gente tem as adversidades, a gente tem as ideias contrárias, mas temos de convergir aquilo que é bom, né? Às vezes até nem sempre muito compreendido, né? Porque é assim que é bacana, né? Porque isso demonstra, né, o poder e a importância da democracia, em que todos devam falar, devam participar, devam interagir e tentando construir alguma coisa nova, uma coisa melhor. Então eu vejo que a política é importante, eu acho que todos deveriam estar mais próximo dela, né, avaliar melhor o quadro político para saber até que ponto essa política pode chegar naquilo que o cidadão pensa, né, como um brasileiro que busca todo momento, né, dias melhores. Né? A gente tem a eleição do presidente, a gente tem a eleição dos senadores, a gente tem a eleição dos deputados federais, a gente tem a eleição dos governadores, dos prefeitos e dos vereadores, né, que são as autoridades mais próximas do cidadão, né, porque o vereador ele vive na localidade, no município, onde estão as pessoas, né? Por isso que nós somos a favor, né, do municipalismo, né? Eu sou a favor de que as coisas deveriam ser daqui para lá, não de lá para cá, né? A gente que constrói, a gente que trabalha, a gente que produz, e a gente contribui muito, né, com a construção do bolo, né, dos impostos, e essa resposta às vezes ela não vem a contento daquilo que a gente produziu. Então eu sou muito a favor do movimento municipalista, sei o quanto que isso pode ajudar a cidade especial Duque de Caxias, que é uma grande cidade, né, Evandro? Você sabe, é o farol da Baixada, é a esquina do Brasil, como muitos falam, né? A mobilidade aqui, a Caxias, ela facilita, né? Ela facilita essa condução, né, de estreitamento na região sudeste, né? Você sai, você passa e vai para Brasília, você vai para Minas Gerais, você vai para São Paulo, você vai para o sul, passa por Caxias. Então, nós estamos aqui diante de 2 rodovias das mais importantes, né? Que é o Eurico Gaspar Dutra, né? Que é a Dutra, e aqui é o Washington Luiz. Então, no meio disso tudo está Duque de Caxias. Então, é isso, o Evandro. Aos poucos a gente vai conversando e a gente vai podendo explicar alguma coisa a mais, né? Aquelas coisas que muitas das vezes as pessoas têm dúvida e querem conversar, e a gente pode aproveitar esse momento aqui para a gente poder. Me desculpa, eu queria muito estar aqui no horário, então mais uma vez eu não sou de chegar atrasado. Não se preocupa. Claro que com isso nosso tempo hoje também ele acaba ficando mais curto, porque o horário nosso, né, a gente cumpre o horário da transmissão. A cidade do Duque de Caxias, ela recebe um nome em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, que foi o patrono do Exército, que foi, né, é o patrono do Exército, também chamado de o Pacificador. E aí nós estamos a Praça do Pacificador. Sim. Né? E Luiz Alves de Lima e Silva nasceu no bairro da Taquara.
Fazenda São Paulo, né, lá onde a gente trabalha politicamente. Que é a sua referência regional. É a minha referência. Né? Ali nós temos o Museu Histórico Duque de Caxias, construído nos idos de 70, 71. E Duque de Caxias, ele quando criança, né, ali e a família dele toda, muitas ruas ali ainda tem o nome, né, daqueles remanescentes da época de Duque, né, Luiz Alves de Lima e Silva, né, Coronel Freitas Belo, Ana Luísa, são muitos familiares. Lá também tem a família Tupinambá, né? Isso, teve ali um conjunto habitacional, teve uma gleba de terras ali, né, de um componente importante do terceiro distrito, que era ali o Forte Tupinambá, que eles chamam de Tupinambá, né? Seu Tupi. E aí ali onde hoje tem o depósito das Casas Bahia. Mas é precisamente ali naquela região. Próximo ali o cemitério Nossa Senhora de Fátima. Tupinambá de Castro. Ele foi importante aí na criação da cidade. Foi. O Poder Legislativo aqui de Duque de Caxias foi instalado em janeiro de 1944. Uhum. O interventor, né, Hernani do Amaral Peixoto, indicou o chefe do executivo à época, que era o contabilista Hernani Lara. Né? E o primeiro prefeito eleito foi Gastão Glicério Gouveia Reis. Gastão Reis. Que governou de 47 a 50, né? De setembro de 47 a dezembro de 50. E na sequência, né? Nós tivemos, depois de Gastão Reis, foram eleitos pelo voto direto, respectivamente, Braulino Matos Reis, Francisco Correia, Adolfo Davi, Joaquim Tenório Cavalcante e Moacir Rodrigues do Carmo. Joaquim Tenório Cavalcante, que tinha nome de batismo, Natalico Tenório Cavalcante de Albuquerque. As eleições em Duque de Caxias foram suspensas em virtude de uma lei... Segurança Nacional. Que tornava a região de segurança nacional. Volta Redonda e Angra dos Reis. Lei 5449 de 1968. E essas cidades ficaram impedidas de realização de eleições diretas, né? Os seus prefeitos eram interventores indicados lá pelo Planalto, né, no caso. Em 1971, assume a presidência da Câmara de Vereadores Francisco Estácio da Silva, né? E, por vezes, contrário à vontade das lideranças políticas populares aqui da nossa cidade, que sempre foi muito ativa. Eu acho que é por isso que Caxias tem muitos revolucionários, e tem, né? Continua. Volta e meia tem um caminhão de som parado em algum lugar, com algum grupo fazendo algum tipo de manifesto, muitos nossos amigos, né? Então, assim, contrário ao interesse de populares, foram nomeados interventores prefeitos pela ditadura militar, né? Como o general Carlos Marciano de Medeiros, os coronéis Renato Moreira de Fonseca e Américo Gomes de Barros Filho, e também o ex-senador Idéquio de Freitas, né? Idéquio depois voltou pelo voto popular e você teve a oportunidade de trabalhar diretamente com o Idéquio. Você foi líder de governo do Idéquio? Não. No líder era o Vadico, na Vadico, época. Né? O mandato do Idéquio, né, ele foi interrompido pelo Américo de Barros. Logo em seguida nós tivemos eleições diretas, né, a eleição do Gilberlan de Oliveira, ficou aí o mandato tampão, 85 até 88, e 88 teve a eleição novamente, né, e foi onde o Idéquio venceu as eleições. O vice era o José Carlos Lacerda. Idéquio assumira o Senado pelo falecimento do Afonso Arinos, né, em 90, me parece. 92. Não, 92 já era o Lacerda. 90. 1990. 92 foi eleição. 91, 92 o Lacerda ficou como prefeito, que instalou aí as lâmpadas a vapor de sódio. Foi uma nova imagem, foi. Era um slogan do Lacerda, que Avança Caxias. Avança, e fez o sucessor, né? Na época Moacir Rodrigues do Carmo. Em seguida a gente teve a eleição do Zito. Né? Ficou dois mandatos, né? Depois foi o Washington, né? Em 2004 a eleição. E assim, né? Depois do Washington volta o Zito e por fim Alexandre Cardoso em 2016. E hoje nós temos aí o Washington Reis e o Wilson Reis que governa até hoje. Sim. Lembrando a vocês que o Washington renunciou em 2022, né? Porque ele tinha a pretensão de concorrer ao Senado. Não, e também ao governo do Estado, né? Era o governo do Estado ao Senado. Isso. Acabou o Senado sendo mais marcante, né? Devido aos acordos políticos. E o Wilson Reis
vem governando até os dias atuais. E nós agora estamos preparando a cidade para uma nova eleição. A evolução do orçamento. Né? Eu lembro de um dado momento no governo Zito que o nosso orçamento era em torno de 300 milhões. Há muitos anos atrás. Há muitos anos. Acho que foi o primeiro... Eu tenho que ir lá atrás, eu tenho que ser bem rasteiro. Hoje o orçamento oscila em 4 bilhões 300 milhões. Né? Uma cidade cresceu bastante. Também a gente não nega que o custeio dela é muito alto também, né? Então Caxias precisa a cada dia melhorar a sua arrecadação para poder cumprir com seus compromissos, que são muitos, né? A cidade é uma cidade que ainda que o censo tenha demonstrado até uma caída, né, para 800 e poucos mil habitantes. 808.156 hoje habitantes. A gente vê que a cidade é uma cidade também flutuante. Muita gente passa por aqui, né? Principalmente a prestação de serviço na área da saúde aqui 40%, chega até 40% de pessoas de fora, né? De Magé, de Guapi. Nosso hospital infantil lá em Parada Angélica, o Hospital Municipal Padre Guilherme, que nós inauguramos em junho do ano passado, atendeu esse ano, rapaz, 39 municípios. Paracambi, Paraty, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Magé, então muito, porque é limítrofe, né, com Caxias. Então a gente começa a perceber o quanto que a nossa cidade, ela se tornou protagonista na saúde, né, na prestação de serviços na saúde pública. E com isso, né, acaba os custos sendo maiores. Antigamente, Evandro, a gente não tinha uma tomografia em Caxias, não tinha um raio-x, era difícil. Só tinha que ir para o Rio. Hoje a gente vê ressonância magnética de último, né? Até o parto era na Promater. Promater lá na... Praça 15. Praça 15, né? Ali na Venezuela, 15. Por ali, tinha ali. Então, hoje a gente vê que a cidade ela precisa continuar avançando, uma cidade grande, uma cidade que tem aí um desafio pela frente, né? Nós temos que manter o equilíbrio de crescimento para a gente não retroagir, né? Nós precisamos continuar avançando e para isso a gente tem que estar preparado com as boas condutas políticas, né? Então a gente tem que começar a perceber isso de uma forma mais estreita para a gente não errar, né? Porque ela está em evolução, né? A cidade está em evolução e uma cidade que ela requer do governante, né? Visão de futuro, porque é uma cidade que tem tudo para continuar crescendo, né? E uma cidade que não pode pensar no passado, tem que pensar no futuro. E para pensar no futuro, ela tem que começar a se colocar como a grande opção de crescimento do estado do Rio de Janeiro, né? Pela sua região, né? Região geográfica, né? E pelo que ela pode produzir de mão de obra, né? Da sua população e o que o governo também vem fazendo nos últimos anos para qualificar essa mão de obra, entendeu, Wando? Que é a Fundec aí que nós temos do governo atual e já criada já há algum tempo, essa fundação, e ela vai ao encontro dos interesses que a cidade tem se colocado, entendeu? Então é muito importante que nós façamos sempre uma reflexão do que a gente pensa para essa cidade, né? Que todos pensem de uma forma otimista, porque a cidade é uma grande cidade e precisa de, muitas das vezes, rever alguns conceitos, mas uma cidade que é próspera. Eu costumo dizer, até por observação, né? Quem vive Caxias consegue observar e consegue ter a percepção. E não tenho medo do que eu vou afirmar, até porque eu confronto essas informações com outros diversos estudos. Estudos Sim. que o próprio Firjan nos apresenta, que a Câmara de Comércio e Logística nos apresenta. Caxias tem uma população circulante em torno de 1.300.000 pessoas. Isso mesmo. Tá? Os dados do censo não mudam isso. 808.156 habitantes, claro, porque que bate mais ou menos 2,71 habitantes por domicílio, no universo de 356 mil domicílios aproximadamente. Mas o que a gente vê é o seguinte, seria muito mesquinho uma cidade como Caxias, que tem aí a refinaria Duque de Caxias, que tem o corredor de riqueza, que é como o Carlão se referendava a BR-040, você deve lembrar desse, sim, né, sim. do nosso saudoso Carlão. Sim.
seria muito mesquinho se nós negássemos atendimento aos nossos vizinhos, Claro. ali do Parque Araruama, São João de Meriti, sim. ali de Fragoso, Isso, Pau Grande, que Piabetá, buscam aqui, atendimento Vigário aqui, Geral, Vigário, né? exatamente. Lucas, né? Exatamente. Isso coloca a cidade num poder de articulação a nível nacional até maior, Isso, né? correto. Que eu acho até que o Washington, que é a liderança hoje que empenha um nome ao governo municipal, Sim. acho que ele navega muito bem nessa relação, né? Porque ele Isso. sempre, É um grande articulador político. ele sempre busca boa relação com todos esses setores. É um né? grande articulador. E você faz parte desse cenário, né? Sim, eu estou nesse cenário já apostando nessa política pública que implementada pelo desde 2005, e a gente pôde observar, também passei por outros governos, né? Então aqui a gente, como parlamentar, né, a gente observa as coisas, né? E vê a diferença na gestão pública de cada um, né? Então a gente pôde observar que a evolução no governo do Washington, no primeiro governo, foi grande. Só em trazer aquele hospital, Moacir do Carmo, ali ninguém acreditava. Coragem, né? A gente tinha um Duque ali, né, que o Duque era muito difícil. Hoje nós temos, né, várias UPAs, nós temos várias unidades pré-hospitalares, nós temos PSF atingindo 22% da população, a gente tem que chegar a mais, né, precisamos de mais, mas depende muito também do governo federal, e a gente está com esse entendimento que hoje a política pública do governo federal é na saúde primária, então a gente sabe que isso é muito mais econômico que o governo, esse investimento, porque tratando, né, a terapêutica sendo profilática, né, a prevenção, ela inibe né, a chegada de doentes crônicos nos hospitais. Então, qualquer investimento na saúde pública primária vai ao encontro de uma cidade que está pensando na melhoria da qualidade de vida, porque você cuida de um hipertenso perto de casa, você cuida de um diabético perto de casa, você cuida de um doente crônico perto de casa. Se ele for cuidado bem trabalhado, ele não vai chegar às vias de fato lá para a amputação, vai chegar lá com infartado, ele vai chegar, mas numa quantidade muito menor. Então eu aposto muito na educação, na saúde primária, na evolução desses atendimentos. Hoje nós temos cerca de 80 programas, nós temos que chegar pelo menos a 220, 225. Eu me lembro que em 2004, quando o Washington subiu, nós tínhamos 32, nós passamos para 70. Agora nós estamos com 80 e poucos. Então a gente começa a entender creches também, né? Nós quase não tínhamos creche hoje. A política do governo federal, né? E mais agora do Washington também, é trazer mais creches, porque é uma população da educação infantil, a creche, pré-escola, né? Então ela vai ao encontro de um interesse da nossa realidade, da realidade da cidade. Então essa visão o gestor tem que ter, né? Porque a população espera isso, né? De todos nós juntos. Então, a gente que está na política, como agentes políticos, né? E aqueles ainda com maior responsabilidade, que têm um mandato, e aqueles que não têm, mas que têm essa visão, né? Que querem construir esses ideais, né? Porque percebe que é possível nessa participação. Então, um programa como esse, Evandro, o que você vem fazendo ao lado dos seus amigos, vai ao encontro daquilo que a gente precisa, a população também, né? Então você vê que a gente começa a discutir as coisas de uma forma mais sólida, né? Mais forte. Então, ainda que não haja uma convergência nos ideais partidários, mas que tem na política pública, que nós todos temos, né? Nós temos a mesma visão, né? De dar à população o respeito que elas merecem e a atenção que é a nossa obrigação, entendeu? Então, eu, graças a Deus, tenho podido, dentro daquilo que eu imagino que seja correto. A eleição, tudo é muito difícil, as eleições são difíceis, não é fácil, né? Ainda mais quando você tem uma prática e você busca essa prática no dia a dia, né? Você não pode se iludir com o poder, nem se manifestar de uma forma que as pessoas não entendam. Então, ainda que você tenha dificuldade de se expressar naquilo que você pretende, né, porque às vezes muitos vêm com discursos fáceis, né, propostas milagrosas, né, mirabolantes, a gente sabe que não é possível. Então, a gente não pode mentir. Às vezes a gente até sofre, né, um desgaste
que é normal numa quantidade de mandatos, né, que a gente adquiriu, graças a Deus, mas a gente sempre defendeu os ideais que norteiam uma sociedade civilizada, né, uma sociedade que clama por atenção. Então, se nós políticos, né, não fizermos a nossa parte, claro, cada um no seu espaço, no seu pedacinho, né? Talvez eu não conheça todos os problemas de alguns bairros, mas dos que eu moro lá perto de mim eu conheço e sei das possibilidades ou não, eu não posso mentir. Nós temos lá um bairro chamado, por exemplo, Cristóvão Colombo, lá onde tinha a antiga pedreira. É um bairro que o relevo dele é um relevo, a geografia do bairro, né? Tem um córrego que passa ali, então sempre em épocas de chuva, né? Então não posso fazer uma promessa, né, como político, né, e como cidadão, ó, isso aí não vamos resolver. Tem gente que vai lá, chega lá e fala que vai resolver, mas a gente não pode falar isso, a gente fala assim, vamos tentar. Fizemos buscas com o INEA, para o INEA ver uma possibilidade de fazer, etc. Fomos trabalhando, a gente vem trabalhando. E tem aquelas situações que a gente consegue, né? A gente consegue viabilizar uma atenção, como é o caso agora da Vila Getúlio Cabral, fundada em 92 pelo nosso querido amigo Luiz Cabral, né, esposo da falecida Nilceia Cabral, que hoje está sendo eternizada com o nome de uma escola lá, ao lado da FAETEC, uma escola linda, uma escola municipal. A gente teve o privilégio de fazer esse projeto de lei, na época conversando com o governo não, pode fazer, que está tudo bem, vamos sancionar a lei. E hoje a gente vê lá uma comunidade com muitos, né, moradores sendo atendidos de forma bem bacana, saneamento, asfaltamento, iluminação de LED, então dando dignidade para aquela população que até então não tinha. Então a gente começa a juntar os pedacinhos, a gente vê o quanto que as coisas avançaram. Nós temos uma cachoeira na Taquara, hoje é um parque municipal natural da Taquara, quer dizer, a gente preservou aquilo ali, preservamos a biodiversidade, que é riquíssima, né? A flora, a fauna ali, que é riquíssima, em estudos feitos pelo... Inclusive o mico-leão dourado, que era apontado como extinto, ele tem lá na região da Taquara. Inclusive, trabalho muito feito pelo Unigran Rio na época. A gente trabalhou ali as trilhas para caminhadas ecológicas, o bromelário, o orquidário, né? Ali tinha um projeto de um museu do meio ambiente, não deu para realizar, porque isso depende de recursos. Não deu para realizar ainda, né? Ainda, mas com a chegada lá, você vê, a Coca-Cola chegou lá, né? Então, imaginávamos que a Coca-Cola pudesse dar lá um grau de satisfação na empregabilidade da região. Só que a Coca-Cola é 90% automatizada. Tem lá um operador de computador lá, não sei, que trabalha por 40 pessoas. Então você vê. Quando a Coca-Cola vem para cá, ela já vem com esse mecanismo. Eu acompanhei bastante a Coca-Cola em Itambi e Jacarepaguá. Isso, mas aí, Evandro, mas qual é o grande lance para a gente entender, explicar para as pessoas? A Coca-Cola, ela está na planta dela, né, final de tudo, vai produzir 1,2 bilhão de litros de refrigerante. Você imagina a arrecadação de impostos que nós vamos ter ali, estamos tendo, né, e se tudo acontecer direitinho, a Coca-Cola vai ser a segunda melhor contribuinte, né, de Caxias depois da Petrobras. Não, isso é muito importante. Entendeu? Então isso a pessoa não tem essa visão, mas a Coca-Cola instalada em Caxias é riqueza para a cidade. Os depósitos das Casas Bahia, a nota fiscal sai lá, de lá, então o ICMS fica com a gente. ICMS não é um imposto direto, não é um municipal, mas ele faz parte do bolo. Sim, que vai para o Estado e volta. Claro, entendeu? Nós temos a participação do ISS, que é embutido no ICMS. E o ISS é o municipal 100%, ITBI, né? O IPVA, por exemplo, o que a gente pede para as pessoas para emplacarem os carros em Caxias? 50% é de Caxias, 50% é do Estado. Então, quantos mais carros estiverem com a placa de Caxias, é mais imposto que a gente recebe. Então, o IPTU é 100% municipal, você vê o IPTU da Petrobras, né? Então, o IPTU da Coca-Cola. Então, são arrecadações que nos deixam mais ou menos tranquilos, mas a demanda de atendimento à população é muito grande, então nós precisamos de recursos outros, as transferências do SUS, tem que estar muito bem aparelhado o nosso equipamento público, para a gente não perder nada, né? O Fundeb, né, que vem do governo federal, então, as transferências do Estado, então, é um somatório, né? O nosso orçamento é um orçamento bem aguçado. O secretário, o professor Melo, né,
Carlos Mello é um excelente, é matemático, é engenheiro, e ele está na secretaria, ele tem tido uma participação importante aí na melhoria das nossas receitas. Tivemos agora um quadro de auditores fiscais que foram convocados a partir de 2014, e eles estão com a visão de crescimento para a cidade, ou seja, não tem aquela ideia retrógrada, né? Aquela coisa de, não, vamos ver ali que resolve, não, vamos ver o que se pode fazer, vamos ver lá, né? Nós tivemos a Lei Cesário, que eu fui um dos caras que idealizou, ajudou o Cesário, que foi petroleiro há muito tempo, sindicato dos petroleiros, né? A gente conseguiu rediscutir a participação na arrecadação de impostos lá da Reduc, que a gente estava perdendo muita coisa. Então a gente, tendo uma pessoa ali por perto, olhando, falando, isso aqui tem que ser assim, assim tem que ser assado, etc. Então teve uma contribuição legal também. Então são inúmeros esforços que a gente, com a visão não eleitoral, mas a visão política, que as pessoas precisam fazer essa diferenciação. Não é entender que política a gente está pensando em voto. Voto é eleição, pô. Na eleição a gente vai discutir voto. E o eleitor vai votar naqueles que ele achar que tem condições de representá-lo. Né, Evandro? Você é uma pessoa, um cidadão. Monteiro é um cidadão. Amanhã são candidatos, um exemplo. Então, vocês são pré-candidatos. Amanhã vem uma candidatura. Então, aqueles que se acham na condição de elegê-los, por quê? Porque conhece, sabe, né, a competência, né, a responsabilidade, né, a boa vontade, a honestidade naquilo que faz, né, a ética naquilo que trabalha, entendeu? Então, eu sempre trabalhei com esses conceitos, tá, Evandro? A vida toda, do primeiro ao 9º mandato, né, ética, compromisso, né, honradez naquilo que eu faço, né, cidadania, né, nós temos que ter o objeto cidadão dentro da gente sempre, entendeu? Então, isso nos dá, assim, uma certa tranquilidade, ainda que a oposição, muitas das vezes, eles não entendem, porque tem gente que quer discutir uma situação que às vezes ela não tem conhecimento daquilo. Então, se ela procurar conhecer, ela vai entender. Ela vai entender por que às vezes a gente toma uma atitude que às vezes não é uma atitude de se comemorar. Não, isso aí não foi errado, não tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito, mas se chegar para conversar, a gente vai ter a condição de poder explicar. Ninguém faz nada para prejudicar ninguém. Deixa eu só ver aqui. Como você sempre fala, né? As discussões têm que ser no campo das ideias. E com isso a gente consegue achar uma convergência. Correto. A realidade é que o nosso tempo hoje realmente ele esgotou. Sim. Então, assim, eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para você que está nos acompanhando, como a gente já faz todos os episódios. Sugestão de leitura que eu deixo hoje é O Golpe Militar e Civil de 64, 40 anos depois, de Ivan Cavalcante Proença. Esse livro, Cavalcante, ele escreveu no ano de 2004. Né? Mas é um livro que eu sempre guardo na cabeceira. Evandro, só para enriquecer a sua... Enriquecer não, corroborar, né? Porque perfeito. Você está... O evento de 64 fora discutido em 54. 10 anos antes já estava se pensando nisso. Eu li A Gota d'Água. Então, existe uma possibilidade de aquele golpe, entendeu? Aí, quer dizer, aí você... Ele começou a ser instrumentalizado antes, com certeza. Então, é muito boa essa leitura, você está de parabéns. É bom que a gente faça essa intervenção para as pessoas, né? Aquelas pessoas que querem enganjar, ou até não tem essa intenção, mas conhecer, para discutir, para conversar. Parabéns, companheiro, o Ivan, ele era capitão. Sim, na época? Ele era capitão, em 64 ele era capitão, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, e ele não concordou com uma ação de milícia contra um grupo de estudantes. E ele, calma aí, não pode jogar bomba no estudante, calma, vamos ver o que está acontecendo. Sim. E por conta disso ele foi preso e foi excluído da força. Mas isso leva um processo. E aí ele escreve a história do golpe, não com mágoa no coração, mas com o olhar de dentro para fora. Sim. E tanto que o título não é golpe militar, é golpe militar e civil. Sim. Né? Então fica essa dica de leitura que eu acho que o benefício é grande para todos nós, a nível de conhecimento. O Ivan depois se tornou um professor, né, da UFRJ e de outras grandes universidades, é vivo ainda, né, mora em Saquarema, está ali guardadinho em Saquarema, onde ele mantém a maior biblioteca, o maior acervo de livros da região, lá de Bacaxá. Bacana. Então fica aí essa sugestão de leitura. E esse livro eu descobri ele, por acaso, naquela feira
do livro que tem em Duque de Caxias. Sim. Né? Que Sim. começou com uma barraquinha bem chanfrinha lá em frente à prefeitura, na 25 de agosto, ali junto à Câmara Municipal. Sim. E olhando ali, eu vi o livro e falei, vou comprar esse livro para ver se ele atende aqui as minhas expectativas. Bom, então receba essa sugestão de leitura. Para chegar agora às nossas considerações finais, né? Então gostaria que o Monteiro fizesse suas considerações finais, Monteiro. Eu vou deixar aqui o meu boa tarde a todos, né? E de meus pacientes renais, que agora a gente vai, o ano que vem, com novos projetos aí. Vamos abraçar essa causa, gente. Vamos comparecer mais lá na associação, me procura lá para a gente debater os assuntos que têm que ser debatidos. Tem algumas questões que acontecem em algumas cidades brasileiras, São Paulo é pioneira nisso. O paciente renal, se ele ficar sem o tratamento renal por 3 dias, 4 dias, ele pode ir a óbito. Se ele não fizer a terapia de substitutiva, né? Terapia, eu falei hoje 30 vezes isso, não é isso? Mas é a terapia substitutiva, que é a filtragem do sangue. Certamente você conhece a hemodiálise, né? Sim. Então, se ele não passar por esse procedimento em uma semana e ele não tomar uma determinada medicação que acaba sendo quase que um placebo, ele vai a óbito. E nós já tivemos casos aí por imperícia, irresponsabilidade, falta de compromisso, às vezes até do gestor público, não estou citando aqui em Caxias, mas de forma geral, que as pessoas acabaram indo a óbito. Uma colega nossa, por exemplo, ela passou por um procedimento e à noite dormindo a fístula estourou, ela sangrou até e a óbito. Aquela baixinha, né? Não lembro o nome dela, já que é a Adriana. Regina? Ela passou por um processo de cirurgia, não? Na fístula, né? A cirurgia que é a instalação da fístula. Mas existe uma luta do paciente renal que a gente engrossa essa fileira. Que a gente pudesse criar, e aí você é uma pessoa próxima da gestão pública da cidade, olhar com carinho para a questão do paciente renal em Caxias. São 600 pacientes em média. Para quem busca o voto em troca de alguma coisa, é pouco, 600 votos não elege um vereador. Mas não é por aí, né? Exatamente. Não é por aí. Não é por aí. São pessoas que verdadeiramente necessitam e amanhã a gente não sabe quem estará na fila da hemodiálise. Sem dúvida. Então a gente briga hoje, né, para que tenha-se um suporte maior para o paciente no olhar da clínica que está ali prestando serviço, que elas prestam serviço sob concessão do poder público. Sim. Né? E ao mesmo tempo que a gente tivesse um espaço para acolher o paciente renal. São Paulo tem a casa... Como é que é o nome? As clínicas têm a casa do acompanhante. Casa do acompanhante. Minha esposa que faleceu em 2018, eu saí de Caxias e fui morar em Magé, uma casa lá. Sei que o tempo estourou, mas vou contar rapidinho. Então, o carro de lá me trazia para a clínica, 6 horas da manhã, e eu tinha que ir para casa da minha mãe. Porque dentro da clínica era desconfortável ficar sentado numa cadeira dura. Aí só tinha água e um cafezinho, mais nada. Tem em São Paulo, em outros municípios não. O acompanhante lá tem um lugar para descansar, tem a comida. Não é que tenha que dar comida, mas tem lá nos estados eles fazem isso. Mas se estiver lá, estiver no horário da comida, tem que comer. Tem pessoas que vêm de longe, não tem realmente alimentação. Tem o problema do transporte. Eu quero conversar com mais calma com o Monteiro, tá, Monteiro? Porque nós temos aqui o transporte para esses pacientes. Todavia, o que acontece? Houve uma mudança nesse tipo de relação do governo federal com o nosso governo do estado e governo municipal. Ou seja, existem pacientes que fazem a hemodiálise fora do município, têm direito a transporte. E aquele que faz dentro do município, Caxias está bancando alguns pacientes, bancando porque já estava em atendimento. Isso é uma coisa que a gente tem que rever. Tá entendendo? Porque, por exemplo, tem o seu Paulo que mora lá na Taquara, meu amigo, o seu Paulo, que é da Igreja Católica lá. Poxa, o cara atuante. Fala para ele aqui. Paulo, atuante lá, ele mora lá na rua São Bento de Avis. Ele está fazendo. Tentei muito que ele tivesse o transporte. Mas quando a gente chegou para ver essa situação, não pode porque ele mora em Caxias. Quer dizer, tem direito ao vale, né, social, ele tem direito lá para o acompanhante também, mas o bom seria, né,
é que ele tivesse o transporte propriamente dito, que evita dele ficar andando até o ponto do ônibus, que é um pouquinho longe. Mas nós vamos, Monteiro, vamos conversar sobre isso, independente de qualquer coisa. Talvez eu não possa ajudar em nada, mas talvez a gente pode interagir, né, e sensibilizar o poder público para ter um olhar diferente. É verdade. Mas quando o Ministério da Saúde não diz que não pode, o município pode legislar sobre a questão. Não, sim, mas a questão é que na saúde, o que você faz, você recebe. Sim. Está entendendo? A saúde, agora, o problema... tá fora do escopo... eu tenho conversado com a secretária, quero dar um abraço para a doutora Célia Serrano, uma excelente secretária, tá? E ela está com alguns encaminhamentos muito importantes. Ela está indo ao encontro desses problemas e vendo qual a solução vindo de lá para cá, para ela poder atuar. Quero deixar um abraço para ela aí. Não. E a gente já aproveita, Nivan, antes das suas considerações finais, você imagina a Estátua da Liberdade, Estados Unidos. Sim. É muito visitada. Sim. Então imagina que nós vamos colocar um outdoor no acesso da Estátua da Liberdade, onde todos os visitantes vão poder ver esse outdoor. E lá vai estar uma mensagem sua para a humanidade. Qual seria a mensagem que nós deixaremos para a humanidade que você assinaria essa? Eu assinaria que as pessoas respeitassem as diferenças, né? A intolerância, que ela não existisse mais, porque é muito ruim o que está acontecendo. Hoje você observa, né, essas guerras que estão acontecendo, isso aí não é nada daquilo que Deus programou para a gente, né? Nós precisamos viver em paz. E eu acho que muitas dessas coisas que acontecem, nós somos os culpados. Então nós temos que rever algumas questões, entendeu? Paz, né? Não só, eu não falo só em nome do Brasil, mas do mundo inteiro. Um olhar diferente para a criança, né? Um olhar diferente, né? Se estabelecer metas, né, de civilidade humana, a questão do meio ambiente, né, tanta coisa que a gente acaba provocando situações. Então, hoje a gente está começando a entender que aqueles ambientalistas de 10, 20 anos atrás estavam certos. Alguém riam da cara deles. Não, para quê? Pois isso aí não vai acontecer nada disso, não. Está acontecendo e vai ser pior ainda. Então, eu fico feliz que o governo federal está nessa batalha, né, o governo do presidente Lula, né, querendo colocar essa agenda positiva, né, para o Brasil, né, para o G20 e para o mundo todo. Então, é isso, meu amigo, é respeito ao ser humano, nós precisamos ter. Bacana. Nós vamos ter uma outra oportunidade de convidar. Eu gostaria muito para chegar no horário, vou chegar aqui cedo. Você entrou na questão ambiental, eu tenho uma curiosidade, mas eu vou deixar para que a gente possa discutir isso em outra ocasião. Tá bom, meu Mas na outra ocasião nós precisamos trazer números de quanto que Caxias produz em crédito de carbono e se isso é contabilizado. Sim. Porque se não for contabilizado, está na hora de nós começarmos a pensar, porque a preservação da nossa Mata Atlântica, ela sequestra carbono e diante do Tratado de Quioto de 1997, nós podemos brigar pelo carbono. O ICMS verde, né? A gente tem todas as considerações, as possibilidades de a gente aumentar esse ICMS. É mais dinheiro que entra na cidade e a gente pode ter essa prática, a gente tem alguns detalhes, mas a gente precisa ainda avançar. Mas estarei pronto para... Estamos juntos para construir. Sim, bom, a você que nos acompanhou, o meu muito obrigado. Esse é o podcast Brasil.com. Muitas pessoas que nos acompanham ao vivo e outros que vão assistir, porque o vídeo fica à disposição no YouTube, Nivan, deve até ter uma preocupação. Levou o pessoal de Caxias, né, os revolucionários, nossos amigos, levou o Nivan, mas não criticou, não falou disso, não falou daquilo. Nós sabemos que tem muita coisa que precisa ser arrumada. O próprio prefeito sabe que tem coisas que precisam ser arrumadas, os deputados que representam o governo sabem que tem questões que precisam ser discutidas e arrumadas, os vereadores. E o nosso podcast ele não tem um papel crítico da política, aqui é um espaço de construção. Nosso papel é educativo, ele é informativo e motivacional. Então quero motivar você a cada vez mais progredir, crescer, desenvolver e ser cada vez mais você. Tá certo? Deus no coração, que o Pai Criador habite o coração de todos nós. Essa é a mensagem que eu deixo para todos nós na data de hoje. E o nosso próximo podcast, dia 26 de dezembro, estaremos juntos aí. Um abraço, beijo no coração de todos e até breve. Até breve, um abraço.
está assistindo a TV Metropolitana Rio, canal 2.